Fala galera, beleza? Nessa videoaula a gente vai começar a introduzir um pouco da definição de soma da progressão geométrica de termos infinitos. Então nessa videoaula a gente vai falar um pouco sobre limite, tá? Não é um conceito, é uma definição que geralmente é apresentada na faculdade para quem faz engenharia, matemática ou qualquer curso relacionado a exatas que tem a parte prática de cálculo, certo? Portanto, eu vou apresentar só a parte da introdução de limite para que vocês futuramente possam entender como funciona a soma da progressão geométrica de termos infinitos, beleza? Vamos lá. Bom, galera, vamos lá. Bom, como eu disse na introdução, para a gente falar um pouco sobre soma da progressão geométrica infinita, eu vou introduzir de uma forma bem simples, tá? Bem básica, um pouco superficial, a definição de limite de uma sequência. Lembrando que é uma definição que você só vai estudar com mais profundidade se você entrar no curso de exatas ou no curso de administração, onde você vai acabar vendo o cálculo, certo? Então, como que seria? Antes de falar de limite de uma sequência, vamos exemplificar para depois entrarmos na definição mais simples. Consideremos a sequência meio, 1/4, 1/8, 1/16, 3 pontinhos, 1 sobre 2 elevado a n até infinito. E representemos seus 4 termos iniciais sobre a reta real. Bom, primeiramente, vamos ativar a caneta. E vamos dar o sentido no correto, né? Nossa reta, então, ela cresce da esquerda para a direita. Aqui, vamos colocar o zero, que é o nosso ponto inicial. Certo? E aqui perto, nós vamos determinar aqui, 1 fica aqui nessa posição. Ok? Bom, então vamos colocar os 4 termos iniciais. O meio, obviamente, fica entre 0 e 1 no meio do caminho. 1/4 é metade de 0 até meio, então fica aqui. 1/8 é metade de 0 ao quarto, então fica aqui. 1/16 a mesma coisa. Ou seja, o que isso quer dizer? Conforme eu for aumentando o meu n, ou seja, o expoente do 2 aqui nesse caso, a distância do seu termo correspondente ao zero vai diminuindo, tá, gente? Deixando bem claro que eu estou fazendo o exemplo de uma PG, onde a minha razão é meio positivo. Mas lembrando que funciona da mesma forma para qualquer razão que seja o quê? Que seja positiva, certo? Mas que seja maior que 0, ok? Sendo positiva, mas que seja também menor que 1, certo? Por que menor que 1, maior que 0? Maior que 0 para que ela seja positiva. Menor que 1 para que seja uma razão decimal, certo? E que promova o quê? Cada vez mais o decréscimo dos termos. Ou seja, por exemplo, aqui é o primeiro termo, então n igual a 1. Aqui o segundo termo, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4. Então aqui vai embora até quem? 1 sobre 2 elevado a n. Lembrando que 4 é 2 elevado a 2, então n igual a 2. O 8 é 2 elevado a 3, então n igual a 3. O 16 é 2 elevado a 4, então n igual a 4 e assim por diante. Nesse exemplo, quanto mais eu aumento o n, ou seja, eu mais diminuo, ó, presta atenção, eu mais diminuo que o termo, ou seja, meio é maior que 1/4, que é maior que 1/8, que é maior que 1/16, que é maior que 1/32, maior que 1/64 e assim por diante, até eu me aproximar infinitamente de 0, certo? Então, só para fazer uma análise, quanto maior o meu n, que é o expoente do 2, então menor a minha distância, essa distância que comumente nós chamamos de epsilon, se não me engano é epsilon, né, esse aqui, certo?
Quanto maior o n, menor a distância, que no caso é o epsilon, certo? Se vocês forem fazer um curso de exatas, geralmente eles chamam de epsilon essa distância. O epsilon quer dizer o quê? É a distância do termo até o zero. É a distância do termo até o zero. É a distância do termo até o zero, certo? Ou seja, quanto maior o n, quanto mais eu vou passando os termos, a minha distância para o zero fica cada vez menor. Mas ela nunca chega a ser em cima do zero, correto? Vamos mudar de caneta aqui. Vamos colocar azul. Ok? Ou seja, vamos pegar então um desses alvos como exemplo aqui. Então a distância dele até o zero nós chamamos de epsilon, certo? A distância do zero até o oitavo, epsilon também, ok? Ou seja, então como nós estamos trabalhando com um caso geral, então vamos fazer o seguinte. Então como que eu calculo distância de qualquer coisa? Por exemplo, eu quero calcular a distância do zero até 1 sobre 16 avos, certo? Você pega o maior e subtrai do menor. Ou, se você quiser, o menor subtrai do maior, mas aí vai dar negativo, ok? O menor do maior. Porém, a distância é um número absoluto, é um valor. É um valor que você calcula. A distância de São Paulo até Ribeirão é 310 quilômetros. A distância de São Paulo até BH são 600 quilômetros, não menos 600 quilômetros. Então, distância é um valor positivo sempre. Portanto, eu preciso colocar como? Aí eu pego qualquer distância. Como aqui eu estou representando por meio, 1/4, 1/8, 1/16, então vamos pegar o caso geral, que no caso é 1 sobre 2 elevado a n, que o n pode ser qualquer número natural, certo? Então vamos para a distância da posição 1 sobre 2 elevado a n até a posição que nós estipulamos como inicial, que é o zero. Lembrando, galera, que o zero é um número extremamente pequeno, tá? É 0,00000. Por isso que nós denominamos zero já para estipular que é a posição inicial, certo? Ok? Ou seja, essa distância aqui, você calcula como? Pega a posição maior, subtrai da menor, ou a menor subtrai da maior. Aí, como pode ter esse número negativo, então nós colocamos módulo aqui, por resultado ser, obviamente, positivo, que é a nossa distância. Agora nós vamos fazer um exemplo seguinte. Nós vamos supor que esse epsilon aqui é 1 sobre 1000, certo? Então nós vamos estipular que essa distância aqui, a diferença de 1 sobre 2 elevado a n e 0 é menor que 1 sobre 1000, certo? Ok? Por que menor? Já que eu estou considerando o epsilon, a distância daqui até aqui, eu não vou colocar exatamente em cima do zero e exatamente em cima do 1 sobre 16, assim como eu coloquei o epsilon. Então, 1 sobre 1000 é um espaço muito próximo, tá? E ele tem que estar dentro. Então, algo muito próximo aqui, que não chega a encostar nem no zero, nem no 1 sobre 16. Então, dessa forma, 1 sobre 1000 é esse espacinho aqui, que é quase um epsilon. É muito próximo de epsilon, mas não é 1 sobre 1000. Certo? Então, por isso que essa diferença aqui, certo? Tem que ser menor que 1 sobre 1000, que nesse caso nós estamos considerando que é o epsilon, certo? Então, vamos lá. Ou seja, uma distância extremamente pequena, que é maior que a diferença entre 1 sobre 2 elevado a n e 0, certo? Ou seja, se esse aqui é menor que esse, então esse pedacinho de módulo aqui está entre esses dois, certo? Portanto, 1 sobre 1000 é esse aqui, e 1 sobre 2 elevado a n menos 0 é esse pedacinho aqui, ó, que está dentro, mas não chega a encostar, ok? Agora vamos fazer as contas. Então, como 1 sobre 2 elevado a n a gente considerou que é maior que o zero, então você tira o módulo, vamos considerar a parte positiva, certo? Porque nós queremos o quê? Nós vamos calcular o valor de n, aonde nós vamos achar quem? Um número que o n tem que ser maior
número natural, 9, 10, tanto faz, ou do 11, por aí vai, onde o n tem que ser maior para quê? Para que essa diferença seja menor que 1 sobre 1000. Ou seja, o n vai nos dar o termo que a gente quer, certo? Então tira o módulo e deixa tudo no mesmo sinal. Então fica 1 sobre 2 elevado a n, menor que 0, menor que 1 sobre 1000. Daqui, sai do meu quarto, sai, pode sair. Então fica 1 sobre 2 elevado a n, menor que 1 sobre 1000, certo? Vamos para o próximo slide. Vamos repetir, ninguém escreveu. Vamos fazer de azul, ficou legal de azul. Shhh. Vamos fazer de azul. Então nós temos 1 sobre 2 elevado a n, menor que 1 sobre 1000. Que foi, menino? Se você fizer regra de 3, então fica assim. Multiplica em cruz. Então 2 elevado a n, que é 2 vezes 1, é maior que 1000, certo? Então nesse caso aqui nós sabemos o quê? Que 2 elevado a 10 é 1024. E 2 elevado a 9 é igual a 512. Portanto, o nosso n está entre 9 e... Está não entre 9 e 10 não, né? Porque tem que ser maior que 1000. Então, tem que ser maior que 9. Não importa se é 9,5, 9,3, 10, 1 milhão. Então, nosso n tem que ser maior que 9. Ou seja, para o meu epsilon ser igual a 1 sobre 1000, lembrando que o epsilon é a distância calculada, lembrando que a distância calculada é entre 1 sobre 2 elevado a n até o zero, certo? Essa distância aqui, entre esses dois pontos, a gente chamou de epsilon. Ou seja, para essa distância ser igual a 1 sobre 1000, então meu n precisa ser maior que 9. Porque vai ser um espaço extremamente pequeno. Beleza? Ou seja, isso vai acontecer de modo infinito. Certo? Então vamos lá. Então vamos para a definição. Uma sequência A1, A2, A3 até a n tem um limite L se dado epsilon maior que zero, lembrando que epsilon é a distância. É possível obter o número natural n0, tal que o módulo de AN, tá? Vamos só relembrar aqui. O módulo de AN, lembrando que o AN no nosso exemplo foi quem? 1 sobre 2 elevado a n, certo? E o nosso L, nosso limite, quem que foi? Foi o zero, certo? E o nosso epsilon, quem foi a distância que nós estipulamos, que é 1 sobre 1000. Quando n maior que n, zero. O n0 é o número inteiro que nós achamos. Quem? O 9. Então, para isso acontecer, então meu n tem que ser maior que 9. Ok? Mas isso aqui é um exemplo que nós criamos para explicar isso. Neste caso, indica-se limite de n igual a zero quando n tende a mais infinito. E diz que a sequência converge para L. Então vamos explicar a segunda parte. É uma forma de escrever. Quando eu quero saber o limite, eu quero saber o valor onde aquela tal sequência vai convergir. É como se fosse, entre aspas, o último termo. Pense no termo mais distante. Pense no termo aonde você vai obter um valor comum. Por exemplo, se você dividir 1 sobre 2 elevado a 9, que é 1 sobre 512, vamos colocar aqui. 1 sobre 512 vai dar 0,000 alguma coisa. Se você dividir 1 sobre 1024, vai dar 0,00 alguma coisa. Ou seja, quanto mais você aumenta o n, mais os termos vão ser o quê? Vão ser iguais a zero. Sérgio não, né, Sérgio? Certo? Ou seja, então, quando nós dizemos que ele converge para L, quer dizer que ele se aproxima cada vez mais de L. Nosso caso L, quem que é? Nosso L é zero. E por que significa esse limite? Significa que é onde eu vou parar, praticamente, onde eu vou parar. Aonde que eu vou parar? Aonde que eu vou convergir? Parar entre aspas, tá? Aonde que eu vou convergir?
eu vou convergir para o zero. Ou seja, então nossa n no caso é 1 sobre 2 elevado a n, certo? Por quê? Porque é essa expressão geral da nossa PG anterior. É a expressão geral, a fórmula geral da nossa PG anterior. Por quê? Quem que é a nossa razão? A nossa razão, no caso, é meio. Aí, conforme você vai passando os termos, primeiro termo é meio elevado a 1. Segundo termo, aí fica elevado a 2. Terceiro termo, elevado a 3. E assim por diante. Portanto, esse n, porque n tende a mais infinito aqui. O n tende a mais infinito porque o n vai aumentando. Vai 1, 2, 3, 4, 50, 70 mil e 70.000,2. Isso infinitamente. E como os números estão aumentando, então é mais. Porque se tivesse diminuído, seria menos. Então, como vai aumentando, então vai aumentando até mais infinito. Ou seja, porque só aumenta. Então, quanto maior o meu n, mais próximo do zero é o meu valor. Portanto, o limite de 1 sobre 2 elevado a n com n tendendo a infinito é igual a zero, porque é o número que nós vamos encontrar onde o L converge, certo? Ou seja, a nossa sequência converge para L, que é o zero, ok? Essa é a definição de limite, galera. Qualquer dúvida nessa situação, é uma definição nova, talvez para muitos de vocês, voltem ao vídeo, porque essa definição é muito bacana, certo? Então, vamos fazer aqui um exemplo importante. Por exemplo, para a definição da soma da PG de termos infinitos, nós temos que ter uma coisa em mente. Nós vamos trabalhar na próxima videoaula com a razão, o quê? Com a razão sendo maior que menos 1 e menor que 1. Por quê? Para que a gente queira o quê? Que a nossa sequência convirja para zero, certo? A nossa sequência vai convergir para zero. Então, nosso limite ele vai acabar convergindo para o valor. Então, no nosso caso aqui, então nosso limite, o AN, que depende... O AN quer dizer o termo geral, é a fórmula do termo geral, certo? Nosso N sempre vai tender para mais infinito. E o nosso limite sempre vai convergir para zero, que é o que diz aqui, certo? Para isso acontecer, a nossa razão, ela tem que ser o quê? Tem que ser maior que menos 1 e menor que 1, ou seja, menos 0, alguma coisa ou 0, alguma coisa. Ok? Aí depende muito da nossa PG. Portanto, aqui no caso dessa PG, de razão Q, certo? Como vezes Q é Q. Q vezes Q é quadrado, que é o cubo, até Q elevado a N. Se eu quero que essa razão convirja para zero, então meu Q tem que estar nesse intervalo. Vamos fazer algo numérico aqui para vocês verem. Aqui nesse caso, a nossa função da fórmula geral é Q elevado a N. Então o nosso AN, que é um termo qualquer, nada mais é que Q elevado a N. É só você pegar o exemplo anterior. E o nosso Q quem que era? Era meio elevado a N, não era? A razão. Aí 1 elevado a N, 1 elevado a qualquer número é sempre 1. 2 elevado a N é 2 elevado a N. É o exemplo anterior, certo? Aqui nós temos um outro exemplo. Aqui a nossa razão qual que é? É 1/3. Certo? Aí, do primeiro para o segundo termo, multiplica por 1/3. Do segundo para o terceiro, por 1/3. Por 1/3, até que nós vamos encontrar o quê? O nosso termo geral é a n, que é igual a 1/3 elevado a n. Certo? Isso aqui vai dar 1 sobre 3 elevado a n. Aí vamos cair na mesma situação do exemplo passado. O que importa para nós? Que essa sequência ela converge para quanto? Para zero. Por quê? 1 sobre 3 dá 0, alguma coisa. 1 sobre 9 dá 0, alguma coisa menor ainda. 1 sobre 27 é um número menor ainda. 1 sobre 243 é um número menor ainda. E sempre quanto? Sempre vai aumentando o denominador e o numerador sempre 1. Portanto, o nosso número sempre vai ser próximo de 0,000, convergindo para quem? Para zero. Certo? Portanto, nosso limite aqui nesse caso, de 1 sobre 3 elevado a n, com n tendendo a mais infinito, é igual a zero. Certo? Bom, galera, espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, postem nos comentários. Voltem essa videoaula, assistam de novo.
E qualquer dúvida, me perguntem e tamo junto. É nóis.